Boa tarde, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. E nesse dia, nesse domingo tão especial, eu quero desejar a todos vocês um feliz Dia dos Pais. Que seja um dia abençoado, que seja um dia alegre e um dia de paz. Quero desejar também um feliz Dia dos Pais para os papais da videira, para aqueles que têm enteados, enteadas e que não deixam de ser pais, porque têm uma representatividade, um papel importante como pai. Aos papais que têm filhos de coração, filhos por adoção, aqueles que são vovôs e que também têm um papel importante também como papai, a todos vocês, um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe vocês grandemente nesse dia e que seja um dia de bênçãos na vida de vocês e na vida dos filhos de vocês. Amém? Mas eu quero desejar aqui e compartilhar com vocês uma palavra para meditação nesse domingo tão especial, que está no Evangelho de São Marcos, a partir do verso 22, que diz assim: Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo, venha por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Queridos, essa palavra da filha de Jairo é uma palavra que nos traz vários ensinamentos, porque é uma palavra de um pai pedindo socorro para outro pai, né? É uma palavra que nós vemos um chefe da sinagoga, uma pessoa que era responsável pela liturgia da sinagoga, alguém, né, que tinha um cargo hierárquico muito alto dentro da sinagoga, mas que estava com um problema. Problema esse que o seu poder não podia, né? O seu poder hierárquico não podia resolver. E talvez até o seu poder financeiro, porque acredito eu que Jairo tinha um poder financeiro também elevado por ser chefe da sinagoga. Mas ninguém podia socorrer Jairo. E eu tenho certeza que ele ouviu falar de Jesus, que Jesus já havia feito alguns milagres de cura, e ele foi procurar a este homem que poderia dar um sentido à vida dele. Porque eu fico pensando, ele como pai, como não deve ter se sentido vendo a sua filha quase morrendo, porque a Bíblia diz que ele mesmo disse: olha, minha filhinha, Jesus, está morrendo, venha por favor. Ou seja, era um pedido de socorro. Era um pedido que ele estava fazendo para outro pai. E Jesus se compadeceu daquele pai que estava passando por aquela situação. E foi com ele. A Bíblia diz, né? Jesus foi com ele, né? Jesus se compadeceu daquela dor e de uma única filha, né? Porque a Bíblia diz que ele tinha uma única filha. Pior ainda, né? E a gente não tá aqui classificando que é 1, 2, 3, porque qualquer filho que esteja doente, dependendo da quantidade que tenhamos, são filhos e nós vamos sentir a dor. Mas ele tinha uma única filha, então a dor dele era uma dor intensa, uma dor de desespero, mas que ele foi procurar a pessoa certa. A Bíblia diz também, no próprio relato, depois vocês podem estudar, que essa filha tinha 12 anos, né? Então, ou seja, era uma filha pré-adolescente já, né? Entrando aí na adolescência, e uma enfermidade que acometeu, mas que a menina estava, a Bíblia nos deixa muito claro que ela estava numa fase aí terminal, e Jairo teve uma única confiança: eu preciso ir atrás de um pai que pode curar a minha dor de pai e curar a minha filha. E aí o Senhor nos ensina várias lições nessa palavra. Mas eu fico também pensando, e aí eu quero deixar para a meditação de vocês nesse dia, que como Jairo era chefe da sinagoga, acredito eu que ele tinha muitos afazeres. Isso nos traz para o nosso dia a dia, e eu também não sei, porque a Bíblia também não relata sobre isso, como que era a convivência de Jairo na sua casa, como que era o tempo. E eu quero pegar essa palavra tempo para dizer para vocês, papais que trabalham, a gente sabe que o dia a dia é muito corrido. E os papais geralmente acabam tendo uma responsabilidade também muito grande. Alguns papais trabalham muito. Não que as mamães não trabalhem, que as mamães até trabalham em dobro, porque tem casa, tem comida, tem igreja, né? Mas os papais têm um trabalho que às vezes tem papais que trabalham às vezes 12 horas ou mais por dia.
E aí esse tempo, ele fica tão escasso para os seus filhos, para a atenção aos seus filhos. E nessa tarde eu queria te chamar a atenção para isso, papai. Cuidado com o seu tempo. Cuidado com o tempo que você está desperdiçando, talvez. Mesmo que seja para alimentação, para sustento da sua família, não perca esse tempo de estar com os seus filhos. Os seus filhos são projetos do Senhor. Os seus filhos são importantes para um papel da sociedade lá no futuro. Então não perca essa oportunidade de estar sempre com seus filhos, né? Sempre reserve esse tempo de estar brincando, de estar passeando, de estar conversando, de ter esse compartilhamento com seu filho, de viver isso gostoso. Eu gosto de dizer, queridos, que a igreja, ela começa na nossa casa. Se a gente não dá uma importância total à nossa família, fica difícil essa família não ser bombardeada pelo inimigo, porque às vezes falta o nosso tempo, a nossa atenção. Então, dê importância à sua família, divida momentos que são únicos, de repente, quando são crianças, de se jogar no chão com os seus filhos, de brincar com eles, quando são pré-adolescentes, de discutir, de ter aquela discussão saudável, né? De abraçar também ainda, quando é jovem, de ministrar a palavra aos corações dele, quando são adultos, de orientar cada vez mais. Tenha esse papel na vida dos seus filhos, tão importante, porque Jairo estava numa situação que era uma filha pré-adolescente, ou seja, ele tinha 12 anos, essa menina já tinha 12 anos, então ele já tinha vivido algumas coisas com essa menina que agora precisava muito da atenção, mas que agora estava acometida por uma doença. Então tenha isso no seu coração, esse tempo não desperdice. Eu preciso trabalhar. Tá bom, filho, né? Hoje os pais, às vezes, infelizmente, isso é muito vivo na nossa sociedade, acaba dando um aparelho celular para que seus filhos, né, para que não tenham tempo, para que ele se ocupe com outra coisa. Cuidado, queridos, com isso. Cuidado, porque o inimigo da nossa alma tem bombardeado as nossas famílias de maneiras que a gente nem... Às vezes até nós mesmos ficamos cegos. Não deixe que isso tire aquela essência, sabe? De sentar na mesa, de sentar no chão com seus filhos. Essa é a primeira lição, o tempo. Que tempo é esse que você tem dedicado aos seus filhos? Pare nisso, né? Talvez Jairo, eu não sei como que estava passando na cabeça dele. Será que não se passava na cabeça de Jairo, ele sendo um homem tão importante, qual era o tempo que ele tinha se dedicado? Porque a filha dele estava moribunda, quase morrendo. Então eu tenho certeza que passou isso na cabeça. Meu Deus, eu ainda tenho muito tempo para viver com a minha filha. Eu ainda tenho muita coisa para viver com a minha filha. É por isso que a gente precisa tomar cuidado nessa palavra tempo, que ela é tão importante para os nossos dias. Então o tempo é essencial. Primeiro é de Deus e segundo da sua família. Não perca esse tempo de viver com a sua família. E aí depois nós vemos um socorro que ele só vem de Jesus Cristo, de um pai para com pai, para outro pai, como eu disse aqui no início. E aí também o Senhor nos ensina aqui a não expor, né, uma exposição, porque Jairo foi até a pessoa certa, ele foi atrás de Jesus para pedir um socorro. E quantas vezes nós expomos a nossa família, expomos os nossos filhos quando existe algum problema, e expomos mesmo a outros familiares, a sociedade, porque a gente acaba não tendo sabedoria como lidar com algumas situações. Mas Jairo, ele foi procurar a pessoa certa. E o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando hoje, ensinando a vocês, papais, que os seus filhos são projetos dele. Quando ocorrer qualquer tipo de problema, peça socorro à pessoa certa. Mas peça socorro primeiramente àquele que vem dos céus, né? Porque a palavra de Deus diz que, e o salmista deixou muito claro, que quando nós temos algum problema, nós precisamos elevar os nossos olhos para os céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. Eu não sei como é que tá os seus filhos, eu não sei se você está passando por alguma situação complicada com filhos, porque filho dá problema também, como pais dá problema.
Mas o Senhor Jesus Cristo está aqui nos ensinando que o socorro certo da nossa família sempre virá dele. E ele está aqui, ele se prostrou, né? Jairo se prostrou e Jesus não se negou a ajudar e ir até a casa dele. Então, ou seja, se você está com algum problema na sua família ou com seus filhos, peça socorro a ele, porque ele vai até a tua casa hoje. Se você crê assim, ele vai até a tua casa e vai resolver o seu problema. Mas ele quer escutar de você, papai. Olha, meu filho tem esse problema. Senhor, eu queria tanto que ele fosse para a tua casa, ou eu queria que ele fosse diferente, porque às vezes a gente projeta algo na vida dos nossos filhos, que é algo que nós projetamos. Mas às vezes não é algo que Deus quer para a vida deles, né? Então cada um tem um caminho, cada um tem um propósito. E nós como pais, e aí mãe e pai, nós estamos aqui para ser o ajudador, o orientador, aquele que orienta. Não aquele que diz o que deve ser feito, mas aquele que orienta. Então Jesus, ele se compadeceu de Jairo e a Bíblia diz que ele foi até a casa de Jairo. Então nessa tarde, nesse dia, aliás, o dia dos pais, Jesus pode ir até a tua casa. Chama ele, que ele vai até a tua casa resolver talvez algum problema que você esteja passando como pai. E aí nós também temos uma terceira lição que eu gosto muito de pensar, que quando Jairo pediu esse socorro para Jesus, de pai para pai, de novo, né? Não vamos esquecer dessa palavra hoje, de pai para pai. Eu tenho certeza que ele, apesar de ser, né? E ele tinha lá um cargo na sinagoga, como eu falei, mas ele tinha um papel de pai dentro da sua casa, dentro da sua família. Papel esse que a filha dele projetava. Eu não sei como é que a filha de Jairo enxergava ele, porque os filhos geralmente enxergam os pais como super-heróis, né? Principalmente quando é o papai. O meu papai é um super-homem, porque os filhos projetam no pai aquele que cuida, aquele que alimenta e aquele que é o protetor da casa. Não, meu pai, ele é o protetor da minha casa. Ele cuida da minha mãe, ele cuida de mim, né? Ele que dá o sustento da casa. Então, as crianças, os adolescentes, os jovens, e aí vai se tornar adulto, mas esse papel fica intrínseco dentro do ser humano, né? Que o pai tem um papel de protetor, né? Um papel que às vezes nem pode se falhar, porque o filho já fica de olho. Mas meu pai falhou. Não, nós sabemos que todos nós somos falhos, nós estamos, né, à mercê de falhas. Mas esse papel nunca pode perder a representatividade na vida do seu filho. Porque no dia que seu filho precisar, papai, esteja sempre ali, como aquele que protege, não como aquele que acusa. Não como aquele que está para denigrir, né? Como eu falei anteriormente no segundo ponto, aquele que vai ao socorro da pessoa certa sem expor a sua família. Não seja um acusador, seja aquele que orienta, seja aquele que advirta, sim, o seu filho. Você pode advertir o seu filho, sim, né? A Bíblia ensina isso, a Bíblia pede para que nós não retiremos a vara do nosso filho. Então nós estamos aqui com esse papel também de orientação, né? Mas nunca perca esse papel, que mesmo quando você estiver advertindo o seu filho, ele reconheça que essa advertência é um papel daquele que é protetor, daquele que é amigo, daquele que é conselheiro, daquele que mesmo quando está advertindo, quando termina a advertência, ele diz: filho, eu estou te advertindo porque eu te amo, porque eu quero o seu bem, eu quero o melhor por você. Então nunca perca esse papel de protetor, porque o seu filho projeta em você esse papel de protetor. Então, se existe alguma coisa que está falhando, reveja seus conceitos nesse dia e peça ao Senhor sabedoria. Senhor, eu quero realmente ser aquele protetor que quando meu filho sorrir, eu esteja com ele. Quando ele chorar, eu esteja com ele. Quando ele errar, eu quero ainda mais estar com ele, para que ele veja que ele tem aonde se apoiar, né? Aonde ele possa ver alguém que ajude, alguém que acalente. Então, que nesse dia dos pais, o Senhor venha te dar sabedoria, papais. O Senhor venha te dar sabedoria de como lidar com a sua família, de como lidar com os seus filhos, de como orientar os seus filhos, de como ter esse papel de
protetor, porque você é esse protetor, né, da sua casa, dos seus filhos te enxergam. E como é bom, né, como é maravilhoso um filho enxergar no seu pai aquele que ele pode contar, aquele que ele pode dizer para todos: olha, eu sei que eu posso contar com meu pai, eu sei que se eu errar, ou se eu falhar, ou se eu acertar nos momentos mais fáceis e mais difíceis, o meu papai vai estar ali torcendo por mim, se alegrando comigo. Então não perca esse papel de protetor. E eu desejo que nesses Dia dos Pais, que todos esses tópicos de amor, de Jesus entrar na sua casa, porque Jesus entrou na casa de Jairo, e apesar de ter entrado uma mulher aqui no meio dessa história, de Jesus ter socorrido ela antes, o Senhor foi até a casa de Jairo, o Senhor não perdeu o compromisso de ir na casa de Jairo e praticamente ressuscitar, na verdade, ressuscitou a filha dele. Então, Jesus não deixou de ir naquela casa para operar o milagre. E nessa tarde, diante dessa palavra, eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, mediante essa palavra, dizer para você que Jesus vai entrar na tua casa. Se você está precisando de um milagre no meio da sua família e com seus filhos, papais, não se preocupe. Jesus, da mesma forma que entrou na casa de Jairo, ele vai entrar na sua casa. Dê lugar a ele. Né? Dê lugar sempre. Eu gosto de dizer que às vezes tem pessoas que têm 6 cadeiras, algumas 4 cadeiras, né, em redor da sua mesa. Mas uma dessas cadeiras precisa estar Jesus nela sentada quando você for ter com os seus filhos. Então, diga para essa cadeira aqui, sabe? Diga, é algo até irracional, mas nós cristãos temos esse algo irracional que nos dá mais intimidade e afinidade com Jesus Cristo, dizendo: papai, Senhor, eu tô aqui com os meus filhos, mas senta aqui comigo, me ajuda a orientar os meus filhos, né? Então não perca essa essência de convidar Jesus sempre para sua casa, de convidar ele para a sua família. Estamos vivendo em tempos e que nós estamos sendo bombardeados, como eu disse, bombardeado o tempo todo, e o inimigo quer tirar o melhor de nós, o melhor de pai, o melhor de mãe. Mas nesse dia, peça ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, cubra minha casa, me cubra a minha vida, para que eu seja um pai orientador, um pai que disciplina também, mas disciplina com amor e com a justiça de Cristo, né? Então, que nesse dia eu desejo que o Senhor te dê sabedoria e fique com essa palavra no seu coração, que Jesus está indo até a tua casa, te desejando um feliz Dia dos Pais, te desejando o melhor, te ensinando e te orientando como você deve educar e criar os seus filhos no caminho do Senhor. Para que quando ele cresça, né, pode ser até que alguns percalços da vida faça com que seus filhos não siga aquilo que você projetou. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele nunca vai esquecer os ensinamentos que o papai dele ensinou. Como isso é desenvolvimento de caráter, né? Nós desenvolvemos esse caráter e essa personalidade nos nossos filhos. Ele nunca vai esquecer. Independente do caminho, ele sempre vai projetar na mente dele que houve um pai que ensinou ele sempre vai lembrar. Né? Lembra daquele filho pródigo? Ele não esqueceu, mesmo ele, né, tendo aquele percalço, saiu da casa do pai, mas ele lembrou um dia, quando ele estava ali, ele lembrou: na casa do meu pai, eu era tratado assim, eu era dessa forma. E é isso, os nossos filhos não esquecem. Quando nós projetamos algo, ele nunca vai esquecer, mesmo quando ele errar, ele vai lembrar: meu pai sempre dizia isso para mim. Então, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de viver esse papel de pai, esse papel de cuidador, esse papel de orientador na vida do seu filho. E que Deus te dê muita sabedoria nesse dia. Se una mesmo. Viva no meio de tudo isso, desse percalço que nós estamos vivendo de pandemia. De repente, eu gosto de dizer que, eu gosto não, né? Eu acho que tá aí nítido para todo mundo como o Senhor
nos colocou dentro de casa, dentro do meio da nossa família, como o Senhor nos colocou mais próximo, né? Então não perca essa oportunidade, porque até nisso o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar como cuidar dos nossos filhos, como ter eles mais perto, como dar mais atenção aos nossos filhos. Não perca essa oportunidade. Seja esse papai que você é e seja sempre o melhor para o seu filho. Amém? Que Deus abençoe e um feliz Dia dos Pais. Amém?